Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal ao vivo. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais uma tier list. Dessa vez vai ser de mangá, que eu nunca fiz no canal nada relacionado sobre isso. E tem muito mangá nessa lista, tem uns 100, eu acho. Então tem muito mangá aleatório que não tenho muito a comentar sobre, então eu posso acabar pulando alguns que nem eu sempre faço em outros temas também. Enfim, eu não vou enrolar muito, já vou começar aqui falando de Eden Zero, que eu vou comentar aqui porque é um anime que tá saindo até na temporada atual, mas especialmente eu vou falar sobre o mangá no anime, mas é uma obra questionável, porque eu acho que dá pra você pela capa que é muito parecida com Fairy Tail, mas é por causa que é do mesmo autor, do Hiro Mashima, e tem muitas características parecidas com Fairy Tail, e parece que é basicamente o Fairy Tail, só que nerfado, que o autor fez, repetiu para tentar repetir a mesma popularidade da obra anterior. Então, por ser só uma repetição de fórmula básica, eu não vejo muito destaque em Eden Zero, além de que, sei lá, o máximo no máximo que ele tem de interessante é a arte, que é daorinha, e alguns personagens no máximo, mas o mangá em si, na época que eu li eu não gostei muito, eu já dropei ele, então foda-se, é isso, eu vou deixar aqui no D. Mas agora sim, falando de mangá bom, a gente tem Bleach, que é questionável também, recentemente inclusive, saiu a notícia que ele vai voltar com um novo arco, né? E Bleach é um mangá que eu gosto bastante, o mangá e o anime inclusive, eu gosto bastante dos dois. Mas eu também entendo que ele não é o melhor mangá de todos por causa dos problemas que ele teve. O Kubo, o autor, ele teve várias complicações na hora de escrever o final do mangá por causa da Jump, pressão de editora, enfim. O básico que boa parte dos mangakas que trabalham na Jump tem. Então, ele não conseguiu fazer um final que fosse do nível esperado pelos fãs. Então, obviamente, eu não vou poder deixar ele aqui na Masterpiece Suprema, mas eu vou ser justo e não vou julgar o autor por algo que é culpa explicitamente da editora. Então, pelo final de Bleach não ser tão bom, até o penúltimo arco também não é tão legal. Tipo, depois do arco dos espadas, Bleach fica meio questionável. Por tudo isso, eu não vou deixar ele tão alto assim. Mas eu acho que ele ainda assim é um mangá divertido e que tem bons personagens e uma arte muito da hora. É um mangá muito da hora pra você ler e passar o tempo. Então eu vou deixar aqui no C. Depois ele tem Mag, que é outro shonen. Estamos tendo uma boa sequência de shonen aqui. Mag é interessante porque o anime teve uma adaptação bem ruim no sentido de essência. Então o mangá em si ele é bem diferente em alguns sentidos e ele é muito mais sério. O mangá tem discussões políticas, tem discussões sociais e isso tudo é muito interessante. Os arcos de Mag no mangá, ao serem mais sérios, dão espaço para trabalharem melhor os temas aprofundados logo já no anime. Então eu gosto bastante do que o mangá de Mag faz em si, mas também não gosto tanto do nível de poder e de como as coisas escalonam em Mag, porque o último arco de Mag é um nível absurdo, ele é muito exagerado em alguns pontos, então isso me incomoda um pouco, então por isso que eu não posso deixar ele em uma posição tão alta. Então eu vou deixar aqui junto com o Bleach também. Depois nós temos Monster, que é um mangá finalmente não shonen, e Monster é um mangá que eu gosto bastante, inclusive. Eu já vi o anime também, o anime eu acho um pouco chato, porque eu assisti numa época bem conturbada, mas o mangá em si eu li no ano passado e gostei bastante da obra. Eu acho que é uma obra que é muito boa na construção do mistério dela, ao mesmo tempo que é episódico, de certa forma. No caso é um mangá, então não tem como ser literalmente episódico, mas é, não é uma história totalmente linear, mas mesmo não sendo linear, consegue construir muito bem a trama, consegue desenvolver muito bem o tema e o Johan em si, mesmo que ele não seja um personagem tão presente. Então, eu gosto da construção dos dois personagens e também gosto dos acontecimentos restantes do mangá, que não são necessariamente os principais. Eu gosto de personagens secundários como o Green, ou até mesmo personagens que aparecem por poucos capítulos, porque geralmente até mesmo esses personagens em Monster têm a sua função e têm algo que os caracterize como humanos, que os deixe mais humanos. Então, isso é algo muito bom e o que eu valorizo bastante em Monster. Por isso, eu vou deixar ele aqui no S. Após isso, nós temos Shigatsu, que é um anime, no caso, muito popular. Eu não vejo muita gente comentando sobre o mangá, até porque é um anime de música, então a maioria das pessoas acaba tendo um preconceito com o mangá. Mas eu vou ser sincero, o mangá de Shigatsu, dentro dos seus limites, faz muito bem. Mesmo que a música, obviamente, seja menos impactante nele, eu gosto bastante do que a autora tentou fazer. O problema que eu tenho com a mangá de Shigatsu acaba sendo, no geral, todo o resto que também tem no anime. Eu não gosto muito dos personagens, porque eu acho que eles acabam sendo muito ferramentas do próprio roteiro, que não tem uma construção tão boa individualmente, fora, sei lá, o Kousei e também a Kaori. Fora eles, eu acho que o resto é muito mais
ferramenta do roteiro eu não gosto tanto disso. E também o próprio drama construído entre esses dois aqui é previsível demais. É bem vazio em alguns sentidos, como por exemplo na própria doença, que é algo bem questionável. Mas ainda assim eu acho que Shigatsu tem seus destaques, tá ligado? O final é interessante. Então, pelo final e alguns pontos que eu gosto do Kosei, eu vou deixar ele aqui no D, se não seria no E. Seguindo, nós temos Tokyo Ghoul, que eu acho que aqui conta as duas obras, tanto o Re como o normal, mas ainda assim eu acho que Tokyo Ghoul é um ótimo mangá por causa do Kaneki. Eu acho que o Kaneki tem fase de desenvolvimento e uma evolução incrível. Evolução não, uma distorção de pessoa muito interessante na obra, mas o resto é muito questionável. Eu acho que o maior problema de Tokyo Ghoul é a dualidade que ele tenta construir. Logo no próprio anime a gente já vê uma falha nisso, né? Que é no sentido dos Ghouls e os humanos. A gente sabe que tem essa rivalidade, a gente sabe que tem essa intriga entre os dois, mas a obra constrói muito mais pro lado dos Ghouls do que os humanos. Você não entende por que os humanos maltratam tantos Ghouls, porque eles agem daquela maneira. Então, infelizmente, a mensagem acaba sendo desfavorecida, porque a gente não tem um lado justo dos dois. A gente não vê um aprofundamento igualitário de ambos. A gente só vê um lado da história. Então, infelizmente, acaba sendo um pouco forçado demais a construção da obra, mas ainda assim tem bons momentos. A arte de Tokyo Ghoul é incrível no mangá, mesmo que ela seja um pouco confusa às vezes. E também tem outros personagens ali do Kaneki que são interessantes, mas eu acho que essa falha na dualidade da obra acaba deixando ela um pouco a desejar. Então por isso eu vou deixar aqui no C. Após Tokyo Ghoul, nós temos agora Fairy Tail, né? Que é uma obra que é no mesmo nível de Eden Zero, né? Já que ambos são cópias uma do outro, digamos assim, são do mesmo autor, então obviamente são igualmente boas. Mas, diferente de Eden Zero, eu acho que eu tenho uma paixão maior por Fairy Tail. Porque além de ter vindo antes, Fairy Tail, na minha visão, ela tem uma originalidade maior, mesmo que não seja tão grande assim. Porque Fairy Tail é basicamente a mesma coisa todo o arco. Natsu vai lá, apanha pro vilão, os amigos dele perdem, ele ganha com o poder da amizade. É basicamente a mesma coisa todo o arco. E a cada arco vão surgindo novos vilões que nunca foram citados na história. E é assim, continuamente. Fairy Tail é muito artificial e eu não gosto disso. Mas é muito divertido. É muito divertido o mangá, cara. É impressionante. A arte é muito da hora. O Natsu é um personagem carismático. Tem personagens interessantes como a Erza também, que é uma personagem feminina muito destacável. Então, mesmo com esses problemas muito agravantes na obra, eu gosto bastante dela. Então, por eu gostar de Fairy Tail, eu vou deixar aqui no mínimo no C, pra ser justo. E agora temos Boruto. Outro shonen, né? Shonen bem na hora. Eu nem vou comentar sobre o Boruto, galera. Nem vou comentar. O mangá consegue ser pior que o próprio anime, cara. É bizarro. Enfim. Depois temos Sunken Rock, que algumas pessoas podem até confundir com o Dr. Stone por causa do 5 versão bombada. Eu acho que o Buichi é um ótimo mangaka no sentido de arte, mas é incrível como ele faz muito personagem igual. Mas enfim, Sunken Rock eu vou resumir aqui em 3 palavras: porradaria e comédia. É isso, é uma obra muito divertida por parte da luta e pela comédia dos personagens, mas ele não tenta construir uma história tão profunda, tem plot twists forçados pra caralho, muito plot de arma em cima do protagonista, mas a gente pode ignorar isso pra se divertir mais. Mas o maior problema de fato dele pra mim é o eixo, que tem boa parte das obras do Boichi e eu não gosto disso, é um eixo muito forçado e desnecessário pra obra. Mas se não fosse por ele, eu gostaria muito mais. Mas como ele existe, eu vou deixar ele aqui no C também. Seguindo, temos agora Soul Eater, que é uma obra que eu gosto bastante. Eu já gosto muito do anime, mesmo com o final filler. E todo mangá é melhor ainda. Eu acho que o maior destaque de Soul Eater no mangá é a evolução artística do mangaka. É impressionante a evolução da arte desse cara. E o como ela vai ficando muito da hora e muito detalhada e muito bem única. Eu amo a evolução dele, tanto na arte também como na história. A história vai se construindo cada vez melhor. Cada personagem apresentado na obra tem sua função e tem uma interação natural entre si e acaba se destacando no final. Você acompanha a jornada de cada um deles é construído de uma maneira única e tudo isso culmina numa junção, num enredo muito interessante. O arco final que não foi adaptado em anime é incrível em todos os aspectos, então eu não tenho como não gostar de Soul Eater, até porque ele é muito único. O universo de Soul Eater é fascinante. Eu acho que só pelo universo eu já colocaria ele aqui no topo. Após isso, nós temos agora o primeiro Jojo da lista. E se eu não me engano, esse é o Jojo 2, é a segunda parte. Então, como só é a segunda parte, eu só vou contar ela. E sendo sincero, eu acho a segunda parte de Jojo bem divertida, principalmente no anime.
mas ela é muito ruim, cara. Ela não tem sentido nenhum, ela não tenta construir nenhum pingo de enredo de sentido narrativo. E o Joseph, mesmo que seja carismático, eu acho que ele fica um pouco forçado às vezes. Eu acho que ele fica. Acho que ele acaba sendo um personagem bem enjoativo no final. Então, por esses fatores questionáveis, eu vou deixar ela aqui no D. Mas agora tem King Salme, outra obra lixo que eu não gosto, superestimada pra caralho. Eu já fiz um vídeo falando sobre, não quero enrolar muito aqui, mas resumindo, eu acho que ela é superestimada pelo fato das pessoas quererem acharem mensagens super aprofundadas na obra que não existem, porque no fim ela é só sangue aleatório na tela, sem sentido nenhum, e que fez sucesso só porque é um shonen violento. É só esse motivo pra King Salme ter feito sucesso, e eu odeio ela, então vou deixar aqui no E. É isso. Agora sim, falando de uma obra boa finalmente, temos Berserk, que é um mangá que eu gosto muito, principalmente do arco do Eclipse. Pra mim, o ápice de Berserk, aquele arco, pra mim, aquele é o único arco que eu daria 10 pra obra. Aquele arco é perfeito, o arco da Era de Ouro também, né? É muito bom. Mas o que me incomoda em Berserk, no geral, que me faz não dar 10 pra ele e achar uma masterpiece, é os exageros que o Miura acabou colocando em alguns pontos. Na história, para criar violência, para dar impacto ao leitor, o Miura usava muito de estupro, muito de apelação sexual através de monstros e bizarrice em humanos. E eu acho que isso é muito preguiçoso. Eu acho que isso não era necessário. No caso da Casca, faz muito sentido pela construção de tudo. Mas no universo em si, ter muito disso sem com pouquíssimo contexto, eu não gosto. Isso me incomodava bastante e acaba deixando a jornada muito mais superficial do que poderia ser. Mas por toda a jornada do Guts, por toda a construção do vilão de Grift, eu acho que Berserk, no mínimo, é A, porque ele é muito bom no geral, ainda assim, ok? Depois, temos outro mangá muito bom, que é o 20th Century Boys. Eu já falei aqui sobre ele no canal, e é um dos meus mangás favoritos, e é do Urasawa, que tem vários mangás aqui na lista, ele fez Monster, inclusive, e 20th Century Boys é uma obra que eu gosto bastante por cada personagem. Eu acho que cada personagem é mais uma daquelas obras que o autor consegue muito bem dar destaque para cada um deles, para aí sim culminar no ápice final dela. Nós temos uma construção de um mistério muito boa em cima do amigo, que é o vilão principal, que tem um nome bem questionável, mas que faz sentido dentro da obra. Então eu acho que a construção dos personagens do mistério acaba ajudando muito na evolução da obra, mas acaba decepcionando bastante na conclusão. Tudo bem que a conclusão é no 21 Century Boys, mas ainda assim eu acho que ela faz parte da obra como um todo. Então eu vou considerar ela, infelizmente, pelo final ser um pouco confuso, um pouco conveniente e um pouco feliz até demais para a situação, eu vou ter que acabar deixando só no A. Depois nós temos Fullmetal Alchemist, que diferente do anime, eu acho o mangá perfeito. Sim, para mim o mangá de verdade é perfeito. Eu acho que o Brotherhood em si falhou muito na adaptação e não conseguiu transparecer tudo que o mangá consegue, porque o mangá ele é muito natural. Tudo que acontece no mangá é algo muito vivo. Você sente que aqueles personagens existem, você sente que cada um deles é utilizado na obra no tempo certo e tudo acontece da maneira certa e tudo acontece no grau certo, então tudo evolui e ocorre da maneira que tem que ocorrer. Eu acho que Fullmetal Alchemist no mangá é uma obra perfeita em todos os sentidos e continua tendo um final maravilhoso. Inclusive a arte é muito única, eu gosto bastante da arte do mangá. Então eu não vou me estender a comentários, porque o Fumero todo mundo já sabe que é muito bom, né? Depois de Fumero nós temos Hunter x Hunter. E ok, aqui eu vou entrar num ponto questionável. Eu não vou me adentrar muito sobre a obra em si, não vou comentar muito sobre ela, mas eu acho que muita gente julga o mangá por causa da arte e do texto. E sim, o mangá tem muito texto exagerado por causa das condições do Togashi. Eu sei que tem um motivo para isso, mas de fato, infelizmente pela grande quantidade de texto no lugar das ilustrações, a obra acaba ficando menos interessante do que poderia ser na parte das lutas e outros pontos que poderiam ser mais dinâmicos. E eu acho que isso atrapalha bastante, mesmo que em alguns pontos ter texto demais não seja um problema. Só que ainda assim eu acho que Hunter x Hunter trabalha muito bem em cima desse problema. Eu acho que a arte também no geral é boa quando o Togashi tem condições de fazer algo bom. E eu tenho vários quadros que podem ser exemplos disso. Então eu acho que Hunter x Hunter, mesmo com os seus problemas, continua sendo um mangá muito bom e continua sendo um shonen que se destaca muito em relação aos outros. E é muito superior à versão de 2011 e à versão de 99, que foram as adaptações para anime. Então, eu acho que vou deixar aqui no B. Vagabond, que é outro mangá do Inoue, né? Slandunk também é dele. E diferente de Slandunk, eu não gosto tanto de Vagabond. Eu acho que é uma obra extremamente chata e que com uma arte extremamente superestimada. Mas mesmo com esses fatores, eu acho que ainda assim a arte obviamente é muito boa.
E eu gosto dos personagens no sentido da evolução deles, a jornada do Musashi e o que o mangá transparece através do personagem é muito bom. E também as lutas com o Sasaki, a construção dele e do Sasaki em si são muito boas. Mas ainda assim é um mangá que é muito chato, cara. Eu resumo perfeito. Vagabond é muito bom, mas é muito chato. Eu não consegui ler com aquele hype, caralho, esse personagem é muito foda, mas eu não consigo continuar a história porque é muito chato. É basicamente isso que Vagabond é. Então eu não consigo deixar ele em uma posição tão alta porque é uma obra que é a inimiga da diversão. Simples assim. Então eu vou deixar aqui no C, de decente. Seguindo, temos Shingeki. Ai, ai, mangá de Shingeki no Kyojin, né? Enfim. Depois de Shingeki nós temos Nisekoi, que é uma obra de romance que foi adaptada pela Chef de anime. E o mangá, sendo sincero, ele consegue ser pior que o anime, porque, pra quem não sabe, o anime tem muito filler, mas o mangá tem mais ainda, assim, tem filler em mangá, porque 90% dos acontecimentos do mangá de Nisekoi são inúteis pra história, e isso me incomoda muito, e isso já faz dele, infelizmente, muito ruim. Então eu vou deixar ele aqui no D. Depois nós temos IQ, que é uma péssima obra de esporte, não constrói bem os seus personagens, é extremamente chata e tem um final e uma arte muito questionável. Então vou deixar aqui no E, é isso. Depois nós temos Koe no Katachi, que sinceramente, mesmo que o mangá seja mais completo que o filme, eu acho que o filme é muito superior. O filme, além de transparecer muito melhor o que a obra quer por causa da produção, etc., ele tem um final muito mais coerente, muito mais satisfatório para a mensagem que a obra quer passar. Então, por esses fatores, eu acho que o mangá acaba sendo um pouco inferior ao filme, mas ainda assim, ele é muito bom. Mesmo que a arte seja um pouco estranha. Ainda assim, é uma obra boa. Então, vou deixar aqui no B. Depois nós temos Boku no Hero, galera. Nossa, hein? Shonenzão inovador. Seguindo de Boku no Hero, nós temos Kaguya-sama, que eu já comentei em algum vídeo aleatório aí, mas eu acho que o mangá se estendeu além do necessário. Eu acho que para uma comédia romântica deveria ter terminado muito antes, não deveria ter ficado tão sério como ficou. Então eu não gosto muito do rumo que o mangá tomou. Então por isso eu vou deixar aqui no D. Eu acho bem decepcionante. Depois de Kaguya a gente já tem uma obra-prima, né? Que é Goblin Slayer. Eu nem vou comentar muito, porque eu acho que Goblin Slayer já se diz muito sobre si sozinho, então vai ficar aqui no E. Junto com Neverland também, que tem um final terrível e eu nem preciso comentar também sobre. Depois dessa sequência incrível, nós temos Beastars, que é uma obra bem questionável. Eu acho que Beastars é uma obra que foi muito injustiçada, porque ela acabou muito antes do que devia. Tipo, tava relançando normal o mangá, e aí do nada anunciaram o final, e a obra terminou com um capítulo muito repentino e muito rushado, tá ligado? Eu acho que é uma obra que deveria ter um final muito mais justo para a história que estava construindo. Mas, mesmo com esse final muito rushado, eu acho que a comparação da sociedade de Beastars em relação à nossa e que a obra faz é muito interessante, mesmo que ela acaba se desgastando com o tempo e a obra entre na outra parada. Ela entra em outros focos que não são só o trabalho na sociedade. Então eu acho que ela perde um pouco desse foco, entra para um foco muito mais de luta em alguns casos, então eu não gosto muito disso. Então por isso eu vou deixar ele aqui no C, porque tem algumas falhas. Depois dela, nós temos Dorohedoro, que eu gosto muito do mangá, pelo fato da bizarrice dele ser muito cativante e os personagens serem muito interessantes. Eu acho que é um mangá que acaba sendo divertido por causa disso. E só por ele ser divertido, eu acho que já é muito memorável. Mas ele tem uma história muito interessante também. Ele, mesmo que seja muito escrachadão, ele consegue fazer bons momentos sérios e ótimas lutas. Então eu acho que ele é o mangá perfeito para divertir alguém. Então, por esses fatores, eu vou deixar ele aqui no S, porque eu amo a obra, eu acho que ela se destaca muito. Depois temos Gotobun, que teve o final terrível, e é um harem genérico. Vai ficar aqui no E, é isso. Depois temos Nagatoro, que eu nem vou comentar sobre, né? Enfim, péssima obra também. Exchange foi cancelado, infelizmente o autor é um bosta, mas é uma obra decente, vou deixar aqui no C. Depois temos Jujutsu Kaisen, eu já fiz um vídeo muito detalhado sobre o que eu acho sobre o mangá, então eu não vou comentar muito aqui sobre, mas eu gosto bastante do mangá, mesmo que ele seja um shonenzão genérico. Ele ainda tem pontos destacáveis, como por exemplo o arco de Shibuya. Vai ficar aqui no B. Depois dessa sequência, nós temos o Naruto Clássico, eu também já cansei de falar aqui no canal, mas resumindo, o Naruto Clássico é incrível, o mangá é incrível, não tem falhas, é perfeito, o único problema é o Shippuden, então vai ficar aqui no S. Depois, depois também temos One Piece, não vou enrolar também. Depois tem Dragon Ball Clássico, Dragon Ball no geral, na verdade, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Dragon Ball, mas pelos problemas que ele acaba tendo no Z, que é aquele escalonamento de poder preguiçoso,
aquela artificialidade na criação dos vilões, eu acho que ele vai ficar aqui no A. Mas ainda assim, o Dragon Ball clássico em si e o mangá especificamente são muito bons. Eu amo eles. Depois disso, nós temos Yu Yu Hakusho, que é outra obra que eu gosto bastante. Não é uma obra tão incrível, tão genial narrativamente que nem Hunter x Hunter, por exemplo, mas eu acho muito divertido. Eu gosto bastante do elenco de Yu Yu Hakusho. Então acho que isso faz com que eu goste bastante do mangá. Depois deles, nós temos Vinland Saga, que eu já comentei aqui no canal sobre o anime, mas eu acho que o mangá em si é o ápice da obra. Eu acho que o arco de Farmland, que todo mundo comenta sobre, para mim é o melhor momento de Vinland. Eu acho que é ali que o desenvolvimento do Thorfinn começa de verdade e o personagem dele fica muito mais interessante, porque deixa de ser aquele personagem genérico que vai atrás de vingança e é a elisão, etc, e vira um personagem que passa por um arco de redenção. O mangá como um todo entra pra outra parada, ele sai aquele tipo de anime genérico de luta e passa pra uma obra muito mais reflexiva sobre a violência e todas as aspectos que ela traz, e a guerra e como isso é ruim. E eu acho que isso que Vinland faz é muito bom, e a maneira e no grau que Vinland faz é muito bom. Infelizmente eu não estou nos atuais do mangá, mas eu gosto do que eu li, então eu vou deixar ele aqui no ar. Depois nós temos outro Jojo, dessa vez é a parte 3, que é terrível que nem todas as outras partes, mas essa aqui é minimamente divertida, então vou deixar aqui no C. Depois temos a primeira parte de Jojo, que é terrível, em traço, em acontecimentos, em tudo, ela é terrível. Depois a gente tem a parte 7, que é a única parte de Jojo que presta, eu vou deixar aqui no S, porque ela tem as merdas de Jojo que sempre tem, mas ainda assim tem ótimos vilões e tem uma ótima história, uma ótima narrativa construída ali, tá ligado? Eu acho que a batalha entre o Johnny e o Jairo versus o Valentine é o ápice do ápice de Jojo, e qualquer coisa que Jojo vai fazer não vai superar aquilo. Eu acho que a construção da obra em si como todo funciona muito bem, mas ainda continua com as merdas de Jojo. Eu acho que continua com uns bullshits demais, fanservices muito desnecessários, mas ainda assim é a melhor parte de Jojo, então eu vou deixar aqui no A. Depois é a parte 4, outra parte terrível, uma das piores de hoje, vou deixar aqui no D. Parte 5, terrível, não tem nada de bom. Parte 6, tem a Jolene de bom, mas o resto é terrível, não sai construir nada, até D. Depois temos Jojo, o último Jojo da lista. Jojo tá quase acabando, né? Vai acabar no dia 19 de agosto, mas é terrível também, vai ficar aqui no C. Depois temos o Koro Sensei, né? O Sasuke Oshitsu. Eu também já falei um pouco sobre ele em outros vídeos, mas eu gosto bastante de Ansatsu, mesmo que ele tenha muitos problemas com relação aos personagens e a comédia, que é muito enjoativa. E também plot twists muito forçados. Ainda assim, eu acho que os personagens acabam sendo interessantes, como o Koro Sensei, que é um personagem interessante, mesmo que ele seja meio questionável na construção dele. Eu acho que ainda assim é uma obra que é boa de se consumir. E por ser boa de se consumir, eu vou deixar aqui no C, mesmo com seus problemas. Agora tem o One Punch Man, que é o mangá. Eu já não gosto do anime porque a comédia é péssima e muito enjoativa. E o mangá é pior ainda porque a arte de Murata, mesmo que seja maravilhosa, ela não combina nem um pouco com a comédia que o One Punch Man tem. Então eu vou deixar aqui no D. Depois temos o Nanatsu no Taizai. Eu vou ser justo com o Nanatsu no Taizai. Ele é um shonenzão padrão no início, mas ele poderia ser muito divertido até o final. Mas o final ele descaralha muito. Eu acho que a construção do personagem acaba sendo muito abaixo do normal. Então vai ficar aqui no D, infelizmente. Agora temos Mob Psycho, que é outro mangá que eu gosto bastante. E Mob é muito bom, principalmente no anime. Obviamente o anime é muito superior, mas boa parte das qualidades do Mob, que é a construção do personagem Mob e do personagem Wig, continuam na obra original. Então eu vou deixar aqui no A. Não, no B. É bem decentezinho. Depois tem Black Clover, shonen genérico, mais divertido, então vai ficar no C. Fire Force, Sweeter nefado, então vai ficar no D. Depois temos Kimetsu no Yaiba, final horroroso, shonen genérico. Komi-san, comédia romântica que é exagerada pra caralho no sentido de continuidade, porque deveria ter acabado muito antes, então vai ficar no D. Dr. Stone, ciência foda, comédia foda, personagens fodas, mas muita coisa sem sentido, muita coisa que poderia não existir, então vai ficar no B, no A no máximo. E eu acho que é isso, galera. Acho que acabou a tier list, eu acelerei muito aqui no final. Tem algumas obras que eu li e não coloquei, como por exemplo, Ken Ashura, que eu acho que é um shonen de luta da hora. Shonen não, né? Um mangá de luta da hora. The Greyman, que também é um bom shonen, poderia ficar no B. Tem Hokuto Ken, que é um jojo nerfado. Rurouni Kenshin, que é muito da hora também. Kiseiju, que é da hora também. Real, outro mangá do Inu bem da hora. Urasawa também fez Plutarch, que é o pior mangá dele, mas ainda assim é bem bom. Então tem umas obras aqui que eu não quis colocar, porque eu acho que eu coloquei as principais só, ok? Mas boa parte dessas obras aqui ficariam, sei lá, no C, no B, no D. Não são obras que eu coloquei que fazem muita falta, ok? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. É basicamente essa tier list. Muito dessa tier list usa da minha experiência com as obras, não só a qualidade delas. Então é algo muito pessoal. Então não julgue tanto, ok? É isso. Fui.